Olá, colegas, trabalhadores da educação. Nessa semana que antecede o pleito das eleições municipais, o SPMG, em parceria com o CEPER Sindicato, teve a honra de convidar todas as coligações e candidaturas de candidatos à prefeitura municipal a discutir, a conversar sobre educação. Nós vamos fazer uma sabatina sobre educação com todos os candidatos. Hoje, agora nesse momento, temos a presença do candidato Pedro Narciso, do Patriotas. Ele vem com candidatura pura, né, somente eles, e vamos debater agora nos próximos momentos sobre educação. Então, eu gostaria de saudar o candidato Narciso, agradecer de antemão pela disponibilidade, por estar trazendo as suas ideias para esse debate de um tema que é importante para qualquer lugar, para qualquer cidade, estado, nação. Né? A educação tem que estar sempre em primeiro lugar. E explicar que as perguntas elas são alternadas. Uma pergunta foi criada pelo pessoal do sindicato do município, uma pelo sindicato dos professores estaduais. Eu sou Luiz Peretti, professor do estado e do município. Hoje aqui representando as escolas estaduais. Cada pergunta pode ter em média de 2 minutos, é o tempo que a gente disponibiliza. Não é uma regra, porque depois a gente pode dar uma editada se necessário, mas o candidato vai dispor mais ou menos desse tempo, como todos os candidatos anteriores. Lembrando que essa parceria entre o CEPERS e o sindicato dos municípios, dos professores do município, tem se desenrolado já há um bom tempo, né? E que perdure assim na sequência. Então, na primeira parte, primeira questão, primeira etapa é a tua apresentação, Narciso. Pode tocar ficha aí. Então tá, eu sou canoense de natureza, mas vivo em Guaíba há 40 anos. Eu cheguei aqui em Guaíba em 1980, 81, início de 81, e morei na Coab Santa Rita durante 17 anos. Fui policial militar, onde atuei como comandante do destacamento de Eldorado Sul e aqui em Guaíba. Durante 25 anos eu trabalhei em Guaíba como sargento da brigada e tive a minha empresa. Então, em 1994, eu coloquei a minha empresa, que a minha esposa era camelô, e aí a gente colocou a empresa em 1994, já fazem 26 anos que a gente tem a nossa empresa aqui. Eu sou técnico contábil, formado em teologia, e hoje estou cursando gestão pública, na qual estou já no 4º semestre já de gestão pública. E por que eu entrei na política? Porque a gente vê que as condições que o nosso município já se encontra há tanto tempo, né? Há mais de 20 anos sendo governado pelos mesmos sempre, né? Então, era a mesma administração, não muda nunca. Baseado nisso, eu então me coloquei à disposição da sociedade, né? Já que aqui em Guaíba não tinha nenhum partido disponível para a gente concorrer, procurei praticamente todos os partidos, ninguém queria que eu fosse candidato, e aí eu acabei indo a Porto Alegre e fiz um contato com o Patriotas 51, e aí eles me concederam essa oportunidade de montar o partido aqui no nosso município, né? Então a gente começou um partido do zero, busquei pessoas da comunidade que nunca tinham sido políticos para fazer parte dessa nova etapa que vai nascer agora a partir do ano que vem, se Deus quiser. Bom, então, iniciando a nossa sabatina, a primeira questão é um tema global, né, que também se desenrola a nível nacional e estadual, que é o retorno às aulas presenciais, né, Narciso? Sim. Tu sabe que a gente está passando um período atípico, assim, a nossa geração não tem enfrentado semelhante situação, e agora a gente tem debatido, tem sido pressionado, de certa forma, no Estado, ao retorno às aulas presenciais. Como que o candidato entende que deva ser esse retorno? Com a vacina ou sem a vacina? Eu acho que hoje, uma que já está no fim do ano, seria inviável o retorno das aulas agora, né? Então, eu acho que as aulas deveriam de começar a partir do momento em que já tivesse a vacina já disponível na rede pública, para que a gente tivesse as nossas crianças imunizadas para poder, né, dar
melhores condições para eles entrar para dentro de uma sala de aula sem correr o risco do contágio. Porque a gente sabe que criança, ela não vai manter o padrão de higiene que deve ser para não se contaminar, né? As crianças gostam de brincar, de se agarrando, as crianças gostam de estar ali pulando, não vão ficar com a máscara o tempo todo no rosto, e aí acaba, no fim, uma criança contaminando a outra, e eu acho que deveria ter primeiro a vacina, para depois a gente colocar criança, principalmente crianças de ensino fundamental, né? Então, sem a vacina, eu não cogitaria o retorno à sala de aula. Certo. A pergunta 2 da sabatina é realizada pelo SPMG. Candidato, sabemos que os índices da educação representados pelo IDEB não apresentaram melhora na atual gestão. Que estratégias estão sendo pensadas para melhorar nesse índice e uma potencial gestão do candidato? Esse índice nos preocupa muito, até porque eu venho de uma educação onde nós tínhamos uma participação muito grande dentro da sala de aula. Inclusive, nós tínhamos, na minha época de escola, né, nós tínhamos turnos de turno integral. As nossas aulas eram de turno integral. Acho que... Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, candidato. É porque aqui saiu do ar aqui, mas vamos continuar. Então... Perfeito. Na minha época de escola era turno integral, e a gente tinha nós tínhamos um extra classe na parte da tarde, estudava de manhã e na parte da tarde a gente estudava. Então, eu penso assim, o que hoje nós precisamos? Em primeiro lugar, valorizar o professor. Nós temos que buscar aprimoramento para o nosso professor, cursos de aprimoração, para que ele tenha também satisfação de estar dentro da sala de aula e buscando a atenção para o aluno para que ele possa se desenvolver. Nós estamos começando a pensar em valorizar o aluno também dentro da sala de aula, como, por exemplo, tu pega e começa a premiar a criança que melhor se destacar dentro da sala de aula, como aquela criança que tiver o melhor comportamento, tu vai valorizando aquela criança e, ao mesmo tempo, assim, dá uma vantagem, um brinquedo para ela, um prêmiozinho, um diploma de melhor aluno, para fazer com que a criança comece a ter estímulo para participar dentro da sala de aula. Uma outra coisa também que a gente até pensou, assim, por exemplo, daqui a pouco começar a premiar os pais pela criança, né? Daqui a pouco tu dá aquela criança que melhor se destacar no semestre, tu dá uma cesta básica para o pai da criança, fazer com que o pai comece a se preocupar também e manter a criança dentro da sala de aula, porque ele sabe que ele vai receber algo em troca. Então, começar a fazer uma parceria com a comunidade escolar e com os professores, valorizar o professor. Uma outra coisa também que a gente está pensando é um serviço de orientação educacional, o antigo SOI, que seria uma comissão dentro das escolas para que essa comissão conversasse com os pais dos alunos para que preservar a integridade física do professor. Por exemplo, tu vai evitar com isso a agressão do professor por parte dos pais da criança. A gente está vendo aí, está se tornando até comum, né, professor ser agredido dentro da sala de aula. Então, o professor não conversaria mais com os pais da criança. Quem vai conversar vai ser o serviço de orientação educacional. Ali vai ser reunidos professores, assistentes sociais e, de repente, até pessoas da comunidade mesmo, né, da comunidade escolar, que vão participar do SOI e que vão conversar com os pais das crianças. Perfeito. Bom, a próxima questão foi elaborada pelos CPERS, pelos professores estaduais, e versa sobre a municipalização de escolas estaduais, que é um tema que está bastante recorrente aqui no município. O candidato pretende seguir com a municipalização de escolas municipais, e se a resposta é sim, de que maneira o município pode ajudar com os funcionários dessas escolas estaduais que vão acabar sobrando? Pois é. Bom,
Quanto a essa pergunta, eu vou ser bem sincero que até eu não tinha conhecimento a respeito dessa municipalização de escolas estaduais. Mas o que a gente pretende fazer é, com todo o funcionalismo público municipal, e aí automaticamente, no momento que o Estado repassar essas escolas para o município, nós automaticamente vamos abraçar todos com maior amor e carinho, dentro da legalização, da legalidade, né? Nós queremos valorizar o nosso funcionário concursado, porque como a gente não vai ter coligação, então nós não vamos ficar devendo uma secretaria para cada companheiro de partido. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos enxugar a máquina pública, nós vamos terminar com muitas secretarias, né? Nós vamos conseguir fazer um enxugamento da máquina, nós vamos acabar com os CCs para poder valorizar o nosso funcionário concursado. Bom, a partir daí, no momento em que tu começa a valorizar o teu funcionário, ele começa a trabalhar com mais prazer, ele vai ter mais gosto para trabalhar, ele vai atender melhor o cidadão, que é o patrão dele, né? E com isso a gente vai conseguir fazer um serviço de excelência. E se, por um acaso, nós tivermos escolas estaduais que passarão para o município, eles terão o mesmo tratamento. Os funcionários dessas escolas serão abraçados, como eu falei, dentro da legalidade, porque teria que ver juridicamente como é que ficaria a questão do concurso, né? Porque ele faz um concurso para o Estado, daqui a pouco ele passa para o município, eu não sei nem se a obrigação do Estado em permanecer com esse funcionário. Teria que ver toda essa parte da legalidade também, né? Então, nessa parte eu posso te dizer assim, ó, que todo funcionário público municipal concursado será valorizado no nosso governo. A pergunta 4 é feita pelo SPMG. Uhum. Candidato, Uhum. Neste ano, em plena pandemia, a categoria foi surpreendida com a apresentação da PL 019, que tenta desvincular o valor referencial do valor inicial da carreira. De que forma será tratado o plano de carreira do magistério e o que será feito com a PL 019? Que ainda ela não foi votada, mas ainda está na Câmara, né? O que eu quero dizer para o nosso professor, que eu prezo muito pelo professor, até porque eu fui, como eu falei no início, eu fui funcionário público 25 anos, e eu sei que é triste perder direitos. Na época que eu fui policial militar, nós tivemos governos aí do PDT que nos tirou os nossos 99% que a gente tinha de risco de vida na época, que era uma garantia que a gente já tinha conquistado, foi retirado os riscos de vida, ficou só com os oficiais, e foi uma briga para a gente conseguir reaver aquele percentual. Então, eu sinto, né, na carne o que é ser retirado as nossas vantagens. Então, eu posso dizer para o professor que ele será valorizado porque nós respeitamos muito o professor. Nós temos um carinho muito grande pela categoria dos professores, porque a gente sabe que ninguém chegaria a lugar nenhum se não tivesse um professor para nos ensinar. Então, eu quero dizer para você, professor, que no nosso governo você não terá nenhum das suas vantagens retirada. Tudo que você tiver direito, nós vamos pagar com certeza, porque você vai trabalhar com satisfação, você vai receber cursos de aperfeiçoamento, você vai receber incentivo para que você possa educar as nossas crianças da melhor maneira possível, para que você tenha satisfação para estar dentro de uma sala de aula. Com certeza nós não vamos hesitar em dar todos os direitos para os nossos professores, porque a gente valoriza a categoria dos professores. O que seria de nós se não tivesse um professor para nos ensinar? Beleza. A próxima pergunta é sobre o Plano Municipal de Educação de 2015, certo? O senhor tem conhecimento sobre o Plano Municipal de Educação? E quais metas, ou onde que o senhor pretende aproveitar e ampliar esse plano? Sim. Bom, eu quero dizer, em primeiro lugar, que nós vamos buscar a comunidade escolar, no caso, os professores, principalmente os professores, para que nós possamos sentar junto com o nosso secretário de Educação e realizar uma busca
pela valorização das nossas escolas. Em primeiro lugar, nós temos que elevar o nosso índice do IDEB. Nós não podemos ficar com um IDEB tão baixo assim, com as nossas crianças sem motivação para estarem dentro da sala de aula. Em primeiro lugar, nós temos que incentivar o nosso professor. E, em segundo lugar, para que ele possa incentivar nossas crianças. No momento que tu tem um professor insatisfeito dentro da sala de aula, com certeza ele vai passar essa insatisfação para as crianças. Então, nós queremos sentar com os professores, nós elaborarmos junto um plano para que nós possamos, então, estender, inclusive, porque o nosso plano é ter o turno integral, fazer junto com o professor este plano de governo, para que nós possamos, então, ter aula de manhã e aula de tarde. Esse turno inverso que a gente quer fazer, ele vai vir com aulas de cursos profissionalizantes. Nós queremos dar aula de corte, costura, tricô, bordado, crochê, para valorizar as nossas crianças, para que esses costumes nossos não morram, né? Então, a gente quer buscar essa valorização. Uma outra coisa que nós queremos buscar é uma parceria público-privada para que as nossas escolas sejam todas as crianças uniformizadas. Eu te pergunto, qual é o banco que não quer ver o seu logotipo no uniforme de uma criança? Ele vai, no momento que um banco aceitar, todos os outros bancos automaticamente vão querer também patrocinar. Então, nós vamos supor assim, nós vamos ter um banco patrocinando uma escola, o outro banco vai patrocinar outra escola, ele vai doar o abrigo, a camiseta, a mochila, né, o tênisinho para aquela criança. Para quê? Para que todas as crianças sejam uniformizadas, para valorizar também aquela criança que é pobre, que não tem condições de comprar uma roupinha boa, né? E ele vai para dentro da sala de aula, daqui a pouco chega aquele menino que tem uma condiçãozinha melhor, vai lá com roupinha de marca, aquele negócio todo. Aquela criança que tem um poder aquisitivo menor, ela se menospreza. Ela começa a ter um menosprezo por ela mesma. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer unificar todo mundo dentro de uma sala de aula que seja igual, né? Desde a criança mais pobre até a criança mais melhor socialmente, né, colocada financeiramente, para que todo mundo fique no mesmo nível dentro da sala de aula, né? Então, isso também vai ser bacana, por exemplo, assim, uma criança lá vai ter uma escola lá que as crianças vão estar todas de vermelho, a outra escola lá, todo mundo de azul, a outra escola, todo mundo de amarelo. Então, fica uma coisa bacana, cada colégio vai ter o seu uniformezinho, né? Então, eu penso assim, nós temos que valorizar a criança, porque daí ela começa a ter interesse em participar da sala de aula. E com isso, quem vai ganhar vai ser a educação, vai ser o município, vai ser o Estado, vai ser a nação. Vamos estar criando crianças melhores, né? Profissionais melhores. Certo. A pergunta 6, candidato, é formulada pelo SPMG. Candidato, desde que foi instituído em 2008, o piso da categoria sempre foi respeitado e cumprido, trazendo dignidade e valorização ao profissional de educação. Numa eventual oportunidade de estar à frente do Executivo Municipal, o piso do magistério será cumprido? Se sim, como será feita a adequação? A adequação que a gente fala é que no ano anterior a gente já não recebeu o índice do piso. Não recebemos. Queremos saber qual será o seu plano para adequar o piso. Tá. Bom, em primeiro lugar, hoje as finanças públicas do município estão praticamente destruídas, né? O atual prefeito já está dizendo que está deixando um déficit de 19 milhões para o próximo governo, e a gente sabe também que tem esse empréstimo de 17 milhões. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer assim, que a lei de responsabilidade fiscal diz que nenhum empréstimo pode ser feito que passe para o governo posterior. Então, quer dizer que toda a dívida que tu contrair, ele tem que chegar até o dia 31 de dezembro de 2020, não pode passar, porque senão o prefeito ele corre o risco de impeachment por improbidade administrativa. Ele está descumprindo a lei de responsabilidade fiscal, né? Então, o que aconteceu? A Câmara de Vereadores autorizou ele pegar esses 17 milhões. Esses 17 milhões vão ser pagos a partir do ano que vem. Então, a lei, ela diz assim, se tu deixar uma dívida para o outro ano, quando no dia 31 de dezembro, tu tem que ter o dinheiro em caixa. Tu não pode passar, isso se chama restos a pagar.
tu não pode deixar a dívida se tu não deixar dinheiro. É improbidade administrativa, fica fora da lei de responsabilidade fiscal. Bom, o que eu quis dizer com isso? Que o ano que vem eu vou assumir a prefeitura com um pepino, com um déficit muito grande. O que nós vamos fazer? Nós vamos enxugar a máquina administrativa, vamos diminuir o número de secretarias, nós vamos diminuir o número de CC, nós vamos deixar praticamente 0 CCs, nós não queremos cabide de emprego dentro da prefeitura, nós vamos acabar com todos esses aluguéis que a prefeitura paga, a prefeitura tem em torno de 50 imóveis sendo pagos desnecessariamente, com CAPS, com CRAS, isso a prefeitura tem prédio, pode ser acomodado esses órgãos dentro da prefeitura, nós queremos terminar com esses aluguéis para fazer gerar dinheiro. Por quê? Porque se nós não economizarmos, nós não vamos ter dinheiro para pagar a folha. Então, com isso, nós vai começar a ter receita para que a gente possa botar as contas do município em dia e, com isso, sobrar dinheiro para que a gente cumpra rigorosamente as obrigações com os nossos funcionários. A folha de pagamento ela vai ser paga, todos os dissídios da categoria vão ser pagos, vai ser respeitado todos os aumentos e todos os direitos de todos os funcionários serão pagos. A nossa preocupação é com o Guaíba-Prev, que a prefeitura fez uma lei e foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Nós temos uma Câmara de Vereadores omisso que assina tudo que o prefeito manda lá para dentro. Eles assinaram essa lei para dar o calote no Guaíba-Prev. O que nos preocupa é que o Guaíba-Prev a única fonte de renda dele é a prefeitura municipal. Se a prefeitura não pagar, eles também não vão ter dinheiro para pagar os nossos aposentados. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, porque vai gerar uma bola de neve, porque se nós não pagarmos o Guaíba-Prev agora em outubro, novembro, dezembro, provavelmente janeiro também vai ficar para trás, vai chegar uma hora que não vai ter como pagar o Guaíba-Prev. O Guaíba-Prev vai quebrar e os nossos aposentados vão ficar sem aposentadoria, vão ficar sem salário. Isso também é uma preocupação. Mas eu posso dizer para vocês que, como nós não temos coligação, a nossa chapa é uma chapa pura, eu não tenho cabide de emprego, eu não tenho obrigação de estar dando tanta secretaria para o fulano, tanta secretaria, como a gente está vendo aí, um partido com 8, uma coligação com 8 partidos de um lado, e a outra coligação com 8 partidos do outro lado. Tu acha que eles vão fazer economia? Como é que eles vão governar a Guaíba se já estão devendo uma vela para cada santo? Quando eles chegarem lá no governo, eles já estão gastando mais que arrecada, como o atual está fazendo. Então, não tem como. Nós temos a solução, é economizar e gastar naquilo que realmente é necessário. É assim que nós vamos governar. Por isso que eu digo para vocês que não vai faltar dinheiro para pagar a categoria, porque nós vamos economizar. Nós não vamos botar dinheiro fora com CC, não vamos botar dinheiro fora com aluguéis, nós vamos otimizar os nossos gastos. Certo, candidato. A próxima questão é uma política nacional, né, que vem do governo federal, e se refere às escolas cívicos militares. Qual a opinião do candidato sobre esse tema e se o senhor pretende implantar esse modelo de escola aqui na região? Bom, como eu te falei, eu sou militar, eu sou apaixonado pela carreira militar. Se eu pudesse, eu colocaria uma escola militar, colocaria várias escolas cívico-militar no nosso município. O problema é que eu não posso prometer hoje para a nossa comunidade que eu vou trazer escola cívica. Eu vi aí que tem um candidato a vereador dizendo que vai trazer escola cívico-militar para Guaíba. Eu não posso prometer isso para a nossa comunidade, criar uma ilusão e depois chegar na hora que eu me eleger, não trazer a escola. Isso vai ser uma decepção e uma mentira. E eu, como sou evangélico, eu não compactuo com mentira. Então, eu não prometo nada que eu não possa cumprir. O que eu posso dizer para vocês? Que, com certeza, eu sou totalmente a favor da escola cívico-militar. Inclusive, na Brigada Militar, nós temos uma escola que se chama Tiradentes, que é um exemplo de colégio, né? Nós temos ali o Colégio Tiradentes, que é das escolas que tem as melhores notas, os melhores aproveitamentos, estão dentro do Colégio Tiradentes, dentro do Colégio Militar. Então, eu prezo muito o ensino militar.
mas eu não prometo para a nossa comunidade trazer uma escola cívico-militar, porque isso não depende de mim. Esforços nós vamos fazer para buscar, só que não depende do prefeito para buscar uma escola militar. Tudo depende do governo federal, né? Nós vamos levar a intenção para buscar essa escola aqui para dentro do município. Se houver interesse do governo federal em trazer a escola para cá, nós vamos receber ela com muita satisfação. Eu acho que é de grande valia. Todo o ensino que venha, que tenha que ser bem-vindo, porque é melhor nós termos 1000 escolas do que 10 presídios. E aquela criança que é muito bem educada, ela jamais se desvia do bem. Então, eu prefiro ter muitas escolas e pouco presídio. Perfeito. A pergunta 8 é formulada pelo SMG. Candidato, como está sendo pensado o perfil do novo secretário de Educação? E como será feita essa escolha? E, por último, sim, já trabalha com alguns nomes? Se sim, quais? Eu prometo para vocês que não vai ser ninguém conhecido. Eu tenho ideias de um rapaz que é professor, né? É uma pessoa que é professor. Tem uma professora também que a gente tem afinidades, mas eu garanto para vocês assim, eu não posso até falar nomes porque eu não conversei com eles assim, não me sentei, não busquei o consentimento deles para explanar o nome. Mas eu digo para vocês, são professores, são pessoas altamente capacitadas para assumir a nossa secretaria, né? E também uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, que nós não vamos tomar nenhuma decisão sem procurar o CEPERS, né? O Sindicato Municipal de Educação também, para que a gente conversando, nós vamos buscar, junto com a comunidade, como eu falei, com os professores, né, junto com o sindicato dos professores também, um nome de consenso, porque eu tenho 2 pessoas que é de meu relacionamento, que são pessoas bem interessantes, que se colocaram à disposição, mas só que não me permitiram que eu divulgasse o nome delas. Né? E com certeza, no momento que a gente tiver já com a nossa vitória consolidada, a gente vai procurar, até para que vocês possam sabatiná-los, conversá-lo com eles, para verem, né, também as ideias do sindicato, fazer essas perguntas que vocês estão fazendo para mim, perguntar para eles, para que vocês tenham tomem uma posição também a respeito deles e, de repente, vocês também possam trazer um nome que é de interesse de vocês para que a gente possa analisar como é feito no STF, como é feito, né, lá na Procuradoria-Geral. Então, vocês podem também sugerir um nome para nós, que ninguém é dono da verdade. Foi o que eu falei para o pessoal do Carnaval que me procuraram, e eles me perguntaram se eu ia terminar com o Carnaval porque eu sou evangélico. Eu disse para eles, não, isso de modo algum. Eu acho que cultura tu não pode mexer, educação tu não pode mexer, nós temos que investir também no turismo, né? Nós tivemos muita coisa que a gente já perdeu no nosso município, principalmente na cultura. Nós tínhamos Expofeira, nós tínhamos a Recoluta, nós tínhamos o Festival do Rock aqui, do Raul Seixas, tudo isso foi por água abaixo. E isso aí a gente tem que resgatar, a gente tem que buscar aquilo que é cultura, a gente tem que buscar. Não é porque eu sou evangélico que eu não gosto, né, de cultura. Então a gente tem que procurar também, dentro da cultura, nós temos o professor Valmir, né, que é uma pessoa assim que extremamente culta, e dentro da cultura ele recebe o Festival Internacional de Cinema e que ninguém sabe. Eu não sabia, fiquei sabendo agora, durante a campanha, quando eu procurei ele, e aí que ele começou a me mostrar, a gente vê o brilho nos olhos do homem falando sobre cinema. Então isso é bacana, a gente tem que buscar valores. O prefeito não sabe de todas as coisas. A gente tem que procurar quem sabe. Então, procurar as pessoas certas. Por isso que eu quero fazer uma parceria com vocês, justamente para que vocês possam também trazer nomes interessantes para que seja avaliado pelo governo. Daqui a pouco nós estamos colocando um secretário de educação que seja de consenso de vocês.
Bom, candidato, a próxima pergunta, ela foi elaborada pelo CPR Sindicato e fala sobre as escolas técnicas aqui no município. O senhor acha que o município tem ou deveria apoiar e contribuir para essas escolas, mesmo elas sendo estaduais? Como que o município pode ajudar essas escolas? Exatamente isso que eu me proponho a fazer, é buscar escolas técnicas para o município, porque nós queremos fazer o turno integral, nós temos que buscar justamente a profissionalização do nosso jovem. Imagina nós termos uma escola técnica municipal, ou até mesmo colaborando com a estadual, né, mandando os nossos alunos estudarem, fazer o turno inverso na escola técnica, para que ele saia já do colégio com uma profissão já encaminhada. Isso é uma coisa muito bacana. A gente tem o Senai e nós temos que aproveitar esse tipo de ajuda para o jovem, porque hoje, por exemplo, o jovem sai do colégio, ele se forma no segundo grau, no caso, o ensino médio, ele sai do ensino médio formado na escola, mas sem uma profissão. Ele chega no mercado de trabalho, a primeira coisa que o pessoal pede é experiência. E aí o jovem não tem experiência, ele vai ter que pegar qualquer serviço, muitas vezes até trabalhar em serviços gerais, tendo estudo, mas porque ele não tem experiência. Então, eu sou totalmente a favor da escola técnica. Eu acho que todos os cursos, todas as escolas tinham que ser escola técnica e a criança sair dali com um curso profissionalizante já, e com meio caminho andado, como a gente costuma dizer, né? O Senai, que coisa. Na minha época de jovem, a nossa preocupação era fazer o Senai. Todo mundo queria fazer, era torneiro mecânico, era ajustador, era marceneiro, todo mundo procurava o Senai, porque era a única fonte que nós tínhamos de começar a trabalhar. Seria a porta de entrada para o comércio, entendeu? Seria a porta de entrada para a profissão da pessoa, era o Senai. Então, todo mundo, a criançada toda já se preparava para fazer Senai. E isso aí é interessante nós trazer para o nosso município cursos profissionalizantes para que as crianças possam sair da escola já empregada. Isso seria uma maravilha. Perfeito. A 10ª pergunta é formulada pelo SPMG. Candidato, atualmente temos escolas necessitando de reformas, outras de quadra esportiva coberta. Temos ainda as creches do pré-infância que estão abandonadas. E as EMEI, Escola de Educação Infantil, estão em espaços alugados e não adequados. Quais as soluções para cobrir esse problema? Sim. Bom, em primeiro lugar, a gente já tem conhecimento dessas creches e eu tenho certeza que a nossa ministra Damares não sabe que essas creches estão inoperantes. Eu quero, primeira coisa, assumir a prefeitura e nós irmos a Brasília, conversar com a nossa ministra. Nós vamos mostrar que as nossas creches estão inacabadas e que nós temos o interesse em recolocar as nossas creches em funcionamento. Isso é primordial. Eu não aceito que uma mãe tenha que pagar uma pessoa para ficar com uma criança em casa para ela poder ir trabalhar, ou ter que deixar a criança na casa dos pais ou na casa de vizinhos. Então, isso é desumano. Nós temos que ter as nossas creches, inclusive uma creche noturna. Por quê? Porque nós temos técnicas de enfermagem, nós temos enfermeiros, nós temos médicos, né, que vão trabalhar à noite e que não tem aonde deixar seus filhos. Então eu penso assim, policiais militares, né, muitas vezes policiais militares femininas que são separadas dos seus esposos e tem que ir trabalhar e não pode deixar a criança abandonada. Então tem que ter uma creche noturna também no nosso município, isso a gente tem que pensar. A outra pergunta, se eu não me engano, foi sobre as quadras de esporte, né? Isso, nós queremos... nós temos também interesse em fazer essas quadras justamente porque nós queremos incentivar os jogos infantis. Não sei se vocês se recordam que nós tínhamos aqui campeonato interescolares, que as escolas faziam os campeonatos de handball, voleibol, basquete, futebol de salão. Isso aí fazia entre as escolas ali no Coelhão. Isso aí tudo tem que voltar. A criança ela tem que ser ocupada.
Quanto mais tu ocupar a cabeça da criança, né, melhor, porque daí ela não pensa bobagem. Nem diz assim, ó, a mente desocupada é a oficina do diabo, né? Então, o que a gente quer fazer? Quer estar sempre com as crianças valorizando para que elas fiquem dentro da escola o mais tempo possível, para que elas não fiquem na rua. Muitas vezes os pais trabalhando e não sabem o que os filhos estão fazendo em casa. Ele estando dentro da sala de aula, ele estando na escola, praticando esporte, para coral, fazer aquele festival de corais, fazer um festival de bandas, fazer com que a criança se ocupe dentro da escola. A comunidade escolar ela tem que ser ativa, porque daí o pai vai trabalhar, sabe que a criança está dentro do colégio, que não vai ter problema nenhum, porque lá no colégio ele tem confiança nos professores, né? Então, valorizar a nossa comunidade escolar. Perfeito, candidato. Bom, para encerrar, então, de antemão, gostaria de agradecer a presença do candidato, pela disponibilidade, por estar vindo debater com a gente, trazer suas ideias, as ideias da sua candidatura, e deixar 2 minutos para o senhor poder explicar melhor, assim, algum ponto que o senhor acha importante, alguma coisa que o senhor gostaria de falar para a população guaibense no geral e para os profissionais da educação. Tá, ok. Então tá. Pessoal, nós queremos valorizar o profissional da educação. Em primeiro lugar, dizer para vocês que foi uma satisfação muito grande ter participado dessa sabatina. Dizer que nós temos um interesse em fazer a verdadeira mudança no nosso município. Eu quero resgatar os valores, principalmente do nosso funcionário, né, que hoje está tão esquecido dentro do nosso município. Nós queremos resgatar o valor do funcionário concursado. Queremos te dizer que nós queremos fazer da escola o espelho para que aquela criança seja um adulto de valor. Valorizar o professor, valorizar a criança dentro da sala de aula. Nós queremos fazer com que a criança se sinta orgulho de estudar nos nossos colégios municipais. Ela vai ficar uniformizada, ela vai ter seu uniformezinho bonitinho, ela vai ter a sua escola bonita, e nós vamos estar sempre fazendo a manutenção da escola, né? A gente vê muitas vezes escolas depedrada, pichada. Nós vamos fazer com que as nossas escolas sejam um reflexo da nossa casa, né? Nós queremos que as crianças tenham uma merenda adequada, né? Nós queremos valorizar os nossos alunos, os nossos profissionais. Quero te dizer também que o nosso governo vai ser um governo de enxugamento. Nós vamos gastar naquilo que é realmente necessário e vamos valorizar o imposto que é pago. O cidadão vai receber o serviço à sua altura pelos impostos que paga. Nós vamos valorizar cada centavo que é seu. Dentro da prefeitura vai ter valor. Nós não vamos botar dinheiro fora, nós vamos comprar aquilo que realmente precisa. A sua cidade vai ser uma cidade muito linda e você vai ter o orgulho de ser guaibense. Por isso, eu te digo, no dia 15, reflita antes de votar. Pense naqueles que já foram vice-prefeito, aquele que já foi prefeito, que não fizeram absolutamente nada, não merece o teu voto. Vote no novo. Vote no empresário que começou do nada e conseguiu fazer com que a sua empresa seja uma das empresas referência no ramo funerário em todo o estado do Rio Grande do Sul. É isso que eu quero fazer pelo nosso município, fazer com que o nosso município seja valorizado, o nosso município seja um município bonito, para que quando as pessoas vêm visitar a nossa cidade, vê uma cidade diferente, não esse lixo quando desce do catamarã e vê ali um estacionamento cheio de barro, as pessoas não têm um local para comer, para fazer uma refeição, né? Pegar uma cidade praticamente sucateada. Se você entrar nas vilas, aí você vai ver, as vilas não têm infraestrutura, os postos de saúde são só os prédios, não tem médico, não tem dentista, não tem nada. Isso tudo vai mudar. Com a nossa administração, nós vamos valorizar você que é funcionário de carreira. Você será valorizado para que você possa prestar um serviço de excelência para a comunidade guaibense. O meu nome é Narciso, sou 51, sou patriota e Guaíba precisa de mudança, Narciso é a esperança.
Então, agradecemos novamente a presença do candidato, que aceitou vir até nós discutir, conversar sobre educação, mostrar seus projetos para os próximos 4 anos na nossa área, né? Agradeço também a parceria do CPR e nos pomos sempre à disposição para o trabalho, candidato, e muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Da mesma maneira. Um abraço, Gabriel, um abraço, Narciso, e seguimos aí na batalha. Obrigado.